noite, a paz do Senhor. Pode se assentar, Rose, Deise. Aleluia. Nesse mesmo mover de adoração, vamos fechar os nossos olhos. Coloque a mão no seu coração. Vamos fazer essa oração juntos. Ó Senhor, como cantamos aqui, este lugar é teu. E nós te clamamos, Senhor, que o teu Espírito tenha liberdade, que os nossos corações verdadeiramente estejam abertos, para que o Senhor mova em nós conforme a sua vontade. Senhor, que sejamos, ó Deus, um espelho de quem tu és. E que nesta noite, ó Deus, o Senhor possa falar no individual com cada um de nós, porque o seu mover já foi liberado. As águas que correm do trono de Deus já estão a jorrar neste lugar. Que nós possamos, ó Senhor, beber e nos encharcar de Ti. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus? Quem teve dificuldades para chegar aqui hoje? A gente sabe que a nossa luta é grande. Até nas pequenas coisas, às vezes a gente não tem folga. Mas maior é o Senhor, que já venceu por nós e nos deu vitória em Cristo Jesus. E a nossa vida nem sempre acontece igual os Reels, né, do Instagram. É ao vivo. E a gente às vezes tem que levar uma tropeçada, tem que sacudir a poeira e continuar. Amém? E nós vamos continuar. Vocês lembram o texto da nossa mensagem de hoje, do nosso culto? Do 3, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Você tem vivido essa verdade? É uma verdade. E como verdade a gente precisa tomar posse dela para que ela tenha efeito nas nossas vidas. E antes de iniciar essa ministração, queria trazer para a gente uma reflexão, uma imagem da vida. Vocês já ouviram alguém dizer que a vida é como uma roda gigante? Por quê? Porque no momento você está lá em cima, de repente você está no caminho para baixo, de repente você está lá embaixo, onde você não consegue ver muita coisa, e de repente você está subindo de novo. E através dessa ilustração eu vou trazer 3 momentos de uma roda gigante na nossa vida. O primeiro deles é o mais emocionante. Eu não curto roda gigante, eu tenho pavor de qualquer tipo de adrenalina. Mas, para quem gosta principalmente, quando você está lá em cima, que você tem aquela visão do todo, é o melhor momento. E pra gente, nessa noite, esse melhor momento é quando nós esperamos um milagre e recebemos o milagre de Deus. Quantos de vocês já receberam milagres de Deus? Muitos. A gente para lembrar desses milagres? Vocês têm costume de parar e relembrar? Quase nunca. E aí você tenta vislumbrar aquela visão ampla que nós temos. Mas esse é um exercício que nós deveríamos fazer. Porque as nossas lembranças são como uma caixinha. E às vezes a gente precisa retornar a elas para lembrar o que Deus já fez pelas nossas vidas. Quantos milagres o Senhor já fez por nós. Jeremias diz que devemos o quê? Trazer à
memória aquilo que nos traz esperança. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E é por isso que a gente lembra desses milagres quando a gente está em carência de um outro milagre. Porque elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Deus é muito bom. Deus tem sido bom para conosco. Então, o primeiro ponto são os milagres que nós já recebemos de Deus. E que nós possamos voltar nessa caixinha e fazer dela testemunho. Porque a resposta de um milagre que eu estava precisando pode ser o exato momento da vida de alguém. O segundo momento da nossa roda gigante é quando a gente está naquele meio do caminho. O meio do caminho pode ser descendo ou subindo, mas não deixa de ser o meio do caminho. E quantos de nós temos promessas ou milagres que ainda estão esperando? Coisas que só Deus pode fazer pelas nossas vidas. Porque aquilo que a gente pode fazer, Deus vai nos dar capacidade de fazer. Mas e aquilo que a gente não tem capacidade? Aquelas situações em que a gente se encontra no meio termo, que você não tem para onde correr, não tem para onde ir, não sabe o que fazer. O que devemos fazer nesse momento? Orar, correr para os pés do Senhor. Mas tem uma chave que é aquela que vai lá e move as nossas vidas quando a gente está nesse meio termo. Vocês lembram que chave é essa? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero lembrar a mim e a você que nessa noite, quando você deu um passo de fé para vir aqui cultuar ao Senhor, estar na presença dEle, o Senhor, Ele está movendo ao nosso favor. Porque a Bíblia diz que nós precisamos crer que Deus continua o mesmo. Ele continua sendo abençoador daqueles que o buscam. Vocês lembram da história de alguém que tenha se aproximado de Jesus e não tenha saído de lá transformado, cheio, com seu milagre? Não tem essa pessoa na história. Então nós precisamos, pela fé, como estamos hoje aqui, alimentar tudo aquilo que é necessário pela espera de um milagre, pela espera da promessa. Porque às vezes nós já recebemos de Deus uma promessa, que nós sabemos que é impossível que a gente venha fazer qualquer coisa para mudar o quadro ou mudar a situação pela qual nós estamos vivendo, mas pela fé no Senhor, nós sabemos que Ele pode mudar. Amém? Vocês lembram de Sara, o que ela fez quando ela ouviu a promessa da boca do Senhor? Ela riu. Aquela promessa era nova para ela? Será? Porque o que acontece? Deus já tinha dito a Abraão que faria dele uma grande nação e seria através de Sara. E é engraçado porque a gente lembra que logo que Sara riu, mas um pouquinho à frente a Bíblia diz que Abraão riu também. Por quê? Ele já era velho, a sua esposa já tinha passado do costume das mulheres. Como ter um filho dessa forma? Então imagina se Deus, se Abraão, que foi Abraão, que recebeu a promessa direto de Deus. Naquela época não existia igreja, não existia tabernáculo ainda. Todas as vezes que Abraão é relembrado da promessa, quem relembrou ele? O próprio Deus. E aí a Bíblia nos ensina que Abraão, ele fez o quê? Ele creu contra a esperança. Ele creu contra todas as coisas que diziam que ele não seria capaz de alcançar. E o que tem feito a sua fé hoje ser colocada para baixo? Será que nós estamos dando ouvido àquilo tudo que está vindo contra?
ou a promessa que Deus fez às nossas vidas? E nós sabemos que a espera não é fácil. Esperar é fácil? Não. Muitas vezes a gente julga Sara, né? Porque ela pegou Agar, entregou Agar para o seu marido, para que ela tivesse um filho através da sua serva. Mas quantos de nós fazemos a mesma coisa? Mas nesta noite, Deus quer fortalecer a sua fé. Porque quem tem fé, move montanhas. Quem tem fé, alcança o milagre. Quem tem fé, é fortalecido para alcançar a promessa. Que nós não venhamos a perder essa fé da nossa vista. Jesus disse ao cego, ao coxo, à mulher do fluxo de sangue, o quê? A tua fé te salvou. E nós estamos no lugar certo para ter a nossa fé fortalecida. Porque ouvindo é a palavra de Deus, a palavra que é a verdade, a palavra que vai contra as nossas emoções muitas vezes, mas é a palavra que nos transforma. E eu profetizo em nome de Jesus que a nossa fé será renovada e fortalecida. Porque eu tenho visto homens e mulheres de Deus passarem por situações muito difíceis, mas eles já estão alcançando a sua promessa. E não é em outro lugar não, é nesta casa, nesta nossa comunidade. Eu tenho visto e vou continuar vendo, para a glória do Senhor, o nome dele ser exaltado no nosso meio. Porque é preciso que as pessoas à nossa volta vejam que há um Deus sobre as nossas vidas. Um Deus vivo, o Deus que a Bíblia conta, o Deus que faz milagres, o Deus que restaura, o Deus que consola, o Deus que transforma. Amém? E aí, a nossa última situação, e a mais difícil, é quando a gente está lá embaixo, na roda. Quando a gente está lá embaixo, dá aquele frio na barriga da subida, de não saber como é que vai ser. E essa situação, eu quero nomear da seguinte forma: e quando o meu milagre tão esperado não chega? E aí a gente fica assim, mas Dani, eu sou filha do Deus Todo-Poderoso, mas eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus, mas Ele disse que vai me dar todas as coisas. Mas e se o meu milagre não chega? Vocês já passaram por essa situação? Ninguém é de ferro. Eu não sei. Talvez você no seu interior venha se lembrar de alguma situação que venha te trazer à memória. E aí, quando o meu milagre não chega? Uma das coisas mais difíceis de nós explicarmos para uma pessoa que se converte, que aceita Jesus, que começa a ter a sua vida transformada, é dizer para ela que a vida dela não será mil maravilhas. Porque quando a gente está naquele primeiro amor, a gente acha que a nossa salvação se tornou de repente um passe de mágica. Nós vamos calçar aquele sapatinho vermelhinho da Dorothy e nosso caminhar será só por ruas de ouro. É verdade? Não. Infelizmente, quando o pecado ele entrou no mundo, ele subjugou todas as pessoas debaixo de uma condenação, debaixo de um peso, ao qual nós sabemos que nós só nos livramos desse peso, Jesus Cristo. Mas também nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui,
nesta terra, nesta caminhada, nós estamos sujeitos a todas as coisas. Mas quem quer passar por provação aí, a gente sabe que só é aprovado quem passa pela prova. Quem quer passar a provação? Ninguém quer passar a provação. Mesmo a Bíblia nos dizendo que gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Forte, né? Mas às vezes são palavras que no nosso entendimento humano é incompreensível. E aí se faça essa pergunta: o que você faria se o seu milagre tão esperado não chegar? A sua fé seria abalada? Você sairia por aí murmurando e reclamando de Deus para todo mundo? Ou você se voltaria aos pés do Senhor em oração? Uma das coisas mais difíceis de nós fazermos é orarmos quando a gente está passando por esse momento de tribulação e de prova. Muitas vezes a gente não sabe nem o que orar, nem o que falar. Mas por acaso Deus deixa de ser quem Ele é por conta das nossas provas, por conta das nossas tribulações? Antes, por Ele nos amar tanto, Ele usa todo o mal que possa nos atingir para a glória do nome dEle, para que o nome dEle seja exaltado, para que sobre as nossas vidas exista um poder de peso de glória, que mesmo que não seja revelado hoje ou amanhã, mas será revelado um dia, nem que seja na eternidade, porque pelas mãos de Deus nada passa. E aí nós precisamos fortalecer a nossa fé. Aquela mesma fé da espera do milagre, ela precisa ser fortalecida quando o milagre não vem. Todos se lembram de Jó? O pastor pregou aqui no último domingo que num só dia ele perdeu todos os filhos, todos os seus bens, e só ficou com a mulher que no momento ajudou a ele? Não. Quais foram as palavras dela? E o que Jó respondeu? Se recebemos o bem do Senhor, não recebemos dele o mal. Embora nós precisamos ter a certeza que não há mal em Deus. A Bíblia diz que Deus não nos tenta, que nele não há mal. Porém, por vivermos aqui, estarmos sujeitos à condição do pecado, o mal às vezes pode bater na nossa porta. E aí nós precisamos confiar em Deus até mesmo nesse momento. Vocês se lembram de Davi? Quando seu bebê nasceu, estava a ponto de morrer, o que Davi fez? Jejuou, orou, ficou aos pés do Senhor. Mas quando o Senhor decretou que não tinha jeito, o que ele fez? Tomou banho, trocou as suas vestes, se alimentou e teve que levantar. E aí, embora, nós não tenhamos descrito algumas coisas que podem acontecer nas nossas vidas, eu fiz uma pequena lista para que a gente possa não se sensibilizar, mas também trazer a nossa memória. Quantas pessoas, que não nós, mas tão próximas da gente, passaram pela dor de uma maldade, de um estupro, de uma cura de uma doença
que não veio, mães que perderam o seu bebê e tantas outras coisas, a demissão de um trabalho, o medo, a ansiedade, a depressão, problemas no casamento, um divórcio, um filho que está longe dos caminhos do Senhor. Isso dói? Dói muito. Mas dói em quem? Em quem está passando pela situação. E muitas vezes Deus permite que nós venhamos a passar por essa situação, não porque Ele quer que a gente seja tragado por ela, porque, como nós falamos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus vai nos fazer passar por essa situação, por esse vale de morte. E, gente, quando a gente está passando pelo vale da morte, o que a gente acha? Que vai morrer. Ninguém espera que vai chegar do outro lado. Já fala, não, já posso largar tudo, não tem mais jeito para mim. E eu não estou falando de coisas que estão muito longe da gente. Às vezes é uma ligação que a gente recebe de uma pessoa que tentou contra a própria vida. Um pai que perde o seu filho de forma inexplicada. E tantas outras situações. E como nós estamos prontos para reagir a isso? A gente não está pronto. A gente não está pronto. Mas quando Deus permite que nós passamos por situações como essa, nós temos propriedade para consolar uma pessoa que está passando por uma situação semelhante. Eu nunca perdi um bebê, mas quem já perdeu, ela vai ter total simpatia, compaixão, ela vai se colocar no lugar daquela outra pessoa porque ela sentiu a mesma dor. Aquela história de que pimenta no olho dos outros é refresco, é verdade. Porque por mais que a gente se sensibilize, ninguém consegue alcançar a dor do outro, a menos que você já tenha passado por ela. Não é verdade? Então nós cremos que Deus fará que todo e qualquer mal que nos atinja se transforme em nosso bem, mesmo que a gente não compreenda. Mesmo que a gente não compreenda, e aí as pessoas perguntam, como que eu posso explicar para a pessoa que isso aconteceu? Não tem explicação. Milagre tem explicação? Não. Da mesma forma que a nossa fé em dizer que Deus está cuidando de nós, no matter what, não importa o que eu estou sentindo, eu posso estar me sentindo abandonada, mas Deus está cuidando de mim. Eu posso estar me sentindo a última das pessoas, desprezada, ou até mesmo com certa revolta, porque Deus permitiu que aquilo acontecesse comigo. Mas Deus não se revolta conosco. Ele permanece de braços abertos. E muitas vezes Ele está contando que eu e você, que já passamos por uma situação semelhante, mas chegamos do outro lado, resplandecendo a luz de Cristo, possamos ajudar, possamos pegar na mão dessa pessoa. Tem explicação? Não tem. E aí, ainda que o nosso milagre não chegue, Deus operará um milagre a cada dia nas nossas vidas, para que a gente possa superar a situação de morte, a situação de desespero, a situação de engano, a situação de traição. Deus nos fará chegar do outro lado. Que possamos sair daqui nessa noite com essa consciência, que quando a adversidade bater na nossa porta, nós temos um socorro bem presente na hora da angústia. Amém? E que Deus operará milagres diários nas nossas vidas, para que nós possamos chegar do outro lado. E para que nós sejamos como luz
na vida de pessoas que estão passando pela mesma situação. O nosso testemunho, ele vai ter maior recepção. Eu estava assistindo um dos vídeos da pastora Thalita Pereira e não sei por que parei para ler os comentários. E aí uma pessoa escreveu assim: eu perdi o meu bebê nas primeiras semanas de vida. E aí vieram para mim e falaram assim: Deus está no controle de todas as coisas. E ela disse que a minha resposta foi: primeiro vá, enterre seu filho e depois você venha falar comigo. No momento de dor, não tem nada que a gente fale. E a primeira coisa que a gente pensa é: você já passou por isso? Então como é que você vai dizer que tem jeito? Mas tem jeito. E aí ela, assistindo o testemunho da pastora, ela falou que o testemunho dela fez com que ela voltasse para os caminhos do Senhor, porque ela entendeu que a filha dela está com o Senhor e que existem perguntas que ela não vai ter resposta, mas por fé, não pelo que as pessoas falam, não pelo que o coração dela diz, ela vai prosseguir. Um dia ela vai se encontrar com a filha dela. Então esse é o peso do nosso testemunho. Eu posso falar para uma pessoa com propriedade sobre uma gravidez indesejada e dizer para ela: vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Ou de uma família que está passando por um problema porque o filho adolescente engravidou, né? E não sabe o que fazer, se descabela. Eu passei por isso. E hoje está tudo bem. Se naquele momento eu me atentasse somente para aquela situação, eu poderia ter entrado em desespero, ter tentado um aborto. Mas mesmo naquela confusão, eu sabia em quem eu cria. Eu posso falar sobre as maravilhas e os desesperos de um segundo casamento. Por quê? A restauração em Deus. A restauração para uma pessoa que de repente se divorciou porque não era da vontade de Deus, porque as coisas se encaminharam por um caminho que não tinha mais volta, e às vezes ela se sente perdida, acha que o mundo acabou, que ninguém mais a ama por conta disso. Não. A restauração em Deus para as nossas vidas, a restauração para o casamento, a restauração para os filhos. E assim cada uma de nós tem uma história que pode e deve ser usada para a glória do Senhor. Amém? Como em todas as coisas, o propósito final de Deus para nós é crescer cada vez mais à imagem do seu Filho. Ser separado para os propósitos de Deus e equipado para viver para a sua glória faz parte do nosso processo de santificação. Por isso que nada pode nos separar do amor de Deus. Essa é uma certeza que a gente deve segurar muito forte nos nossos corações. Nada. Romanos diz que nem tribulação, nem morte, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. E que nós possamos trazer isso à nossa memória, quando esse momento, se esse momento lá de baixo chegar, lembrarmos que Deus está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele vai nos levar adiante para que a nossa história se redunde em glória ao nome dEle. Por isso, que sejamos nós um instrumento de transformação na vida das pessoas que estão à nossa volta. Que nós possamos anunciar esperança. Anunciar esperança. Porque o Cristo que morreu e que ressuscitou, Ele está conosco. A Bíblia diz que se a nossa esperança é tão somente para essa vida, somos os mais
miseráveis dos homens. E aí, para a gente poder estar finalizando, essa pérolazinha que vocês encontraram, que vocês possam levar como um lembrete. Tem um versinho que diz assim: ostra feliz não faz pérola. Ostra, para fazer pérola, tem que ter um grão de areia dentro dela. Grão de areia faz a ostra sofrer, e a ostra faz a pérola para deixar de sofrer. Que sejamos como a ostra, porque Deus, Ele tem cuidado de nós. Muitas vezes as coisas vão nos atingir, vão nos ferir, vai doer, vai machucar. O meu processo é diferente do seu. O meu processo pode passar um dia, 2, talvez o seu pode passar um mês, 2. Mas o que importa é que nós não venhamos desistir de passar pelo processo. Vamos nos colocar de pé. Desde a hora do louvor, a Laís estava falando que Deus estava derramando um bálsamo, uma cura. Nós precisamos dessa cura todos os dias, porque todos os dias as situações vêm e nos machucam. Quantas de nós gostaria de ter respostas para perguntas que nós não temos? Principalmente quando vem perguntar para a gente: Dani, por que que isso aconteceu comigo? Por que que isso veio acontecer na minha família? Por que que um bebê morre tão jovem? Por que que um homem de Deus é tomado por uma doença incurável e morre? Por quê? Por quê? Por quê? A gente precisa permitir que Deus transforme não só o nosso coração, mas a nossa mente, e entender que Deus está sob o controle de todas as coisas. E Ele, quando olha para nós, Ele não olha para a gente nesse pedacinho de vida que a gente tem aqui. Ele olha para a nossa eternidade, porque você tem a eternidade do Deus Altíssimo dentro de você. A palavra diz que o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é esse mesmo Espírito que habita na minha vida e na sua. Que nessa noite nós possamos abrir o nosso coração para que esse mesmo Espírito venha mexer e curar essa ferida que está aberta. Curar ferida dói. Não dói, Cris? Ter que limpar, abrir, dói. Mas há um bálsamo sendo derramado sobre as nossas vidas nesta noite. Um bálsamo que não vem da medicina humana, que não vem da psicologia, não vem da psicanálise. Tudo isso pode ser instrumento de Deus para ser trabalhado nas nossas vidas. Mas o bálsamo que vem é o bálsamo de Gileade, o bálsamo que se chama Jesus. Ó Senhor, em nome de Jesus, venha trabalhando, ó Deus, nos nossos corações. E eu quero pedir que, se você tem uma dor que precisa ser trabalhada e curada, que você levante a sua mão aí onde você está. Levante sua mão aos céus, em sinal de redenção. Ó Senhor, nós oramos a Ti, ó Deus, nesta hora, neste momento, te pedindo, ó Deus, que o Senhor venha nos curar e venha nos restaurar. Venha trazer, Senhor, sobre nós novamente a alegria da Tua salvação. Ó Senhor, fomos tomados, ó Deus, impactados, ó Deus, por tanta violência, por tantas questões, Senhor, que não tem resposta, que muitas vezes vieram fazer, Senhor, até mesmo abalar a nossa fé, abalar a fé no Deus que pode todas as coisas, abalar a nossa fé dizendo: Deus não está te ouvindo, Deus não tem um socorro para você, você vai morrer da forma que você está. Mas nós, em nome de Jesus, nós repreendemos todas essas palavras. Nós clamamos, Senhor, que o Teu óleo, ó Deus, comece a descer sobre a cabeça das Tuas filhas nesta hora, Senhor.
Ó Senhor, passando pelos ouvidos, dando ouvido santificado, para que todas as vezes que o diabo vier com essas mentiras, sejam elas repreendidas em nome de Jesus. Porque essas mentiras não vêm com voz estranha, vêm com voz que nós conhecemos, que nós recebemos. Ó Senhor, santifica a nossa audição. Deus, venha descendo com este óleo, santificando os nossos olhos, santificando os nossos lábios, ó Deus. Que em vez de murmuração, Senhor, saia das nossas bocas clamor, porque há esperança. Que sejamos como Ana, que foi tomada como embriagada, mas ela chorou e ela orou, porque ela sabia que o Deus que ela conhecia podia fazer muito mais pela vida dela. Ó Senhor, venha com este óleo sobre o nosso coração. Eu vejo corações, Senhor, sangrando. Sangrando, Senhor, pela falta de resposta. Sangrando, Senhor, porque não conseguiram ainda passar pelo processo da cura. Ó Senhor, mas Tu és Deus, Deus que nos abraça, Deus que nos afaga, Deus que nos consola. Eu Te clamo, Senhor, console e sara estes corações, ó Deus, que nosso Senhor chora e clama sem que ninguém vê, porque estão com vergonha, Senhor, e ficam assim: Deus, como eu ainda posso estar sentindo isso? Senhor, que esta noite seja um marco, e que este coração, Senhor, seja embebido pela Tua unção, seja embebido, Senhor, pela Tua alegria de forma, ó Deus, inexplicável, porque desta mesma forma inexplicável, Senhor, nós sairemos daqui contando dos milagres que pedimos e contamos dos milagres que o Senhor fez por nós, sem que nós mesmos tivéssemos aberto a nossa boca. E assim que esta unção derrame, Senhor, sobre a vida de cada uma de nós, ungindo os nossos pés, fazendo dos nossos pés, ó Deus, como diz a Tua palavra, calçados com as sandálias do Evangelho da paz. Jesus, Tu és a nossa paz. O mundo está em tribulação, o mundo está em prova, o mundo está em desespero, mas que a Tua paz reine soberana nas nossas vidas. Que ao olharem, Senhor, para cada um de nós, ó Senhor, esse peso de mágoa não mais tenha lugar nas nossas vidas, mas que nós sejamos, Senhor, reconhecidas pelo Deus que nos chamou, pelo Deus que nos glorificou e pelo Deus que está conosco todos os dias das nossas vidas. Assim, Senhor, nós louvamos e agradecemos, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Abre os seus olhos, diga para a irmã que está ao seu lado: o Senhor é bom, o Senhor é bom. Você não entende hoje, mas é uma promessa, Ele te fará andar sobre estas águas. Amém? O Senhor é bom e nós agradecemos e louvamos ao seu santo nome. Porque você será uma semeadora de vida. Aquilo que por algum motivo foi permitido morrer na sua vida, eu profetizo nesta noite que será para gerar uma árvore frondosa, porque alimentada pelas águas do Espírito, ela dará o seu fruto na estação, não secarão as suas folhas, e será reconhecido que o Senhor é Deus sobre a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E se você estiver passando por alguma situação que você precisa conversar, não fique só. Não fique só. Jesus, que era Jesus, teve os seus amigos próximos. Por que nós vamos caminhar sós? Procure a mim, procure a pastora Rose, a Cris, a Laís, a missionária Jô. Procure alguém que você possa conversar, que possa estar orando junto com você. Amém? Deus é conosco. Deus é conosco. Aleluias.